E aí, mulher, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A minha espiritualidade, ela sempre foi muito aflorada desde quando eu era criança. Independente de estar em religião ou não, porque minha família, ela não é religiosa, nem do lado do meu pai, nem do lado da minha mãe. Alguns sim, né, tem, mas as pessoas que eu tive contato, eles não tinham contato religioso. Mas desde quando eu me entendo por gente, a espiritualidade, ela sempre foi muito aflorada para mim. Eu via as coisas, sabe? Eu via muitos espíritos e isso para mim sempre foi muito normal, muito natural, porque eu via aquilo e é uma coisa desde criança. Então eu não tenho medo, sabe? Era uma coisa que, assim como eu aprendi a andar, a falar, isso para mim eu fui crescendo com isso. Então a minha espiritualidade ela sempre foi muito aguçada. E aí eu me conectei muito com religiões. Até os últimos, até 2019, eu foi quando eu tirei total a religião da minha vida, porque onde eu estava inserida não respondia mais os meus questionamentos daquilo que eu buscava resposta. E não adianta dizer que tem coisas que são mistérios que Deus não vai revelar. Isso é um mito. Deus revela tudo a quem tiver disposto a receber. E para você receber é, revelações, ensinamentos de Deus, você não precisa estar escravo de lugar nenhum, seja qual a religião que você esteja. Mas se você faz parte de alguma religião, também é importante. Porque, Aline, uma hora tu diz uma coisa, outra tu fala outra. Eu falo nesse sentido, porque lá, se você faz parte de alguma religião, lá você vai ter contato com assuntos espirituais. É isso que eu quero dizer. E aí eu me tornei missionária de uma igreja, eu palestrava muito em igrejas e eu tinha assim muita gente que era bem fervoroso aos meus ensinamentos. E aí chegou um tempo da minha vida que aquilo dali não começou a não fazer mais sentido para mim. E aí, quando eu fui para a caverna, né? Quando eu fui para a caverna, só eu e Deus, eu queria que ele me provasse tudo que ele falava no livro da Bíblia. E ele ia lá e provava, porque esse livro ele fala de tudo que você imaginar. Tudo, todas as respostas que você quiser tá dentro da Bíblia. Mas a venda religiosa não deixa você enxergar aquilo e nem eles querem que você entenda aquilo. Os poderosos religiosos, a maior hierarquia religiosa, ela não quer. É tanto que até hoje a gente não tem acesso a livros que estão lá na livraria do Vaticano e eles não deixam a humanidade ter acesso àqueles ensinamentos. Por que será, né? Que você leve esses ensinamentos que eu falo aqui para você aplicar na sua vida. E aí eu ia trazer um versículo que Jesus, onde ele fala, as pessoas aqui que me seguem, elas mandam mensagem para mim muito sobre aflições que elas passam na vida, tristeza. E eu falo que na minha vida, quando eu cheguei lá no fundo do poço, onde eu nada do que eu tinha aprendido eu queria mais saber, Deus ele me revelou uma outra roupagem dele e eu me conectei verdadeiramente com essa fonte. E foi através dessa energia, dessa fonte, que a minha vida toda começou a desenrolar. E aí Jesus ele fala lá no livro de Mateus, no capítulo 11, no verso, deixa eu ler aqui, no verso 27, o seguinte:
Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E nenhum homem conhece o Filho, senão o Pai. E nenhum homem conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Gente, você souber o que é o descanso de Deus. Ai, gente, a humanidade precisa se conectar com essa fonte, que ela, sabe, está ligada, mas o botão tá, o interruptor tá desativado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso sobre a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse versículo, ele fala muito sobre. Eu não estou aqui criticando religião nenhuma, mas Jesus fala que o jugo dele é leve, que a carga dele é muito suave. As pessoas, elas procuram a igreja, por quê? Porque elas querem uma resposta para aquilo que elas estão passando. Elas querem um remédio que cure algo que ela esteja enfrentando, no casamento, no trabalho, uma causa que ela queira ganhar, alguma perturbação que ela esteja passando, alguma coisa que ela quer se libertar, e ela procura um lugar onde ela já procurou nos meios, nos homens, em médico, em todos os recursos, e ela não encontrou. Aí ela lembra que ela também é espiritual, então isso pode ser espiritual, né? Acende uma luz e a pessoa diz assim, isso aqui eu acho que é espiritual. Aí ela procura um lugar espiritual para que talvez ali ela encontre uma resposta para aquilo que ela tanto busca. E muitas vezes as pessoas se frustram porque elas não encontram lá a resposta que tanto elas desejam, que tanto elas procuram. E esses lugares, essa igreja começa, esses lugares começam a escravizar as pessoas. Então, se no mundo elas eram escravas, dentro da igreja elas também começam a se tornarem escravas. Elas não podem fazer isso, é cheio de dogmas, cheio de padrões. Aí, às vezes, é imposto na pessoa ela fazer coisas que aquilo que ela vai fazer, que a igreja impõe que ela faça, gera conflito dentro de casa, sabe? E as pessoas, elas começam a lutar de uma forma corporal mesmo, com algo que ela quer se livrar. Vamos supor, uma pessoa, né, que ela tem vício com álcool. E aí ela vai para a igreja que ela quer se libertar daquilo. Tá, ela vai reprimir esse vício dentro dela. E quando ela percebe, ela já está imersa no álcool novamente. Porque o fundo de tudo, a causa não foi tratada. A igreja se torna um paliativo para muitas pessoas. Mas, na verdade, é muito mais profundo a nossa conexão com Deus do que a gente está inserido em qualquer lugar. Aí você se reprime porque você não pode fazer isso, certas mulheres não podem usar alguns adereços, e aí você fala assim, nossa, lá no mundo eu estava sofrendo, aí aqui na igreja eu também estou sofrendo porque eu não posso fazer algo que eu também gosto. E aí é uma repreensão sendo substituída por outra. Tá entendendo? Então, não estou falando para você se desligar, se você faz parte de algum grupo, alguma coisa religiosa, não. Eu só quero que você enxergue que a nossa conexão com Deus, ela não precisa de nada para que nós venhamos ter.
isso nas nossas vidas. E aí, outra coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: Jesus, ele era um homem e o Cristo era o Espírito de Deus que habitava nele. Hoje eu vou trazer muitas revelações aqui para você. Jesus era um homem, assim como eu sou, Aline, mulher, assim como você é a pessoa, carne. Jesus era o homem, o filho do homem. E Cristo é o filho de Deus. Certo? Fica aqui que você vai entender direitinho isso. Cada um de nós temos o fôlego da vida, que é: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Que semelhança é essa? A semelhança espiritual. Deus não é um homem, Deus é espírito. Então, se Deus fala, façamos o homem à nossa imagem espiritual, certo? E a nossa semelhança espiritual. Quais são as características de Deus? Quais são a função? Qual é a função de Deus? Com que Deus se parece? É com isso que você tem que se parecer. Aquilo que Deus é, nós também somos. Existe dentro de cada um de nós, quando eu digo dentro, é no nosso ser. Existe no nosso ser uma energia pulsante que eu a chamo de átomo Deus, porque tudo é feito de átomo, tudo é energia. E existe essa energia pulsante dentro de mim, dentro de você, e assim como existia dentro de Jesus. E existe dentro de todos os seres. Seja animal, uma planta, tudo que tem vida tem uma faísca de Deus dentro desse ser. Pode ser um germe, uma bactéria, um vírus, o que for. Existe uma energia, uma força que a gente não vê com os nossos olhos materiais. Bom dia, mulher! Beijo, Romane! E existe essa força maior que dá vida a tudo e a todos. Essa energia é o próprio Deus. E aí, Jesus, ele fala: coisas maiores do que eu, vocês podem fazer. Mas eu estou aqui como um exemplo. Jesus é um exemplo de como uma pessoa conectada com essa faísca de Deus pulsante dentro de nós devemos viver. Sem repreensão, sem julgamento, sem nada. Jesus, ele andava por todos os lugares. Ele comia, ele bebia, ele fazia tudo. Inclusive, nesse capítulo 11 de Mateus, quando João, ele sabe das coisas que Jesus está fazendo, ele pede para dois discípulos dele e investigar se Jesus é o verdadeiro Cristo. Jesus era o homem, o ser, a carne, e Cristo é o Deus dentro dele, assim como é o Deus dentro de você. Então existe uma faísca crística dentro de você. E aí João pede para os discípulos dele ir lá ver se Jesus é realmente o Cristo. E aí Jesus fala para ele: fala só lá para João o que tu ouves e o que tu vê aqui. E aí ele vai tirar as próprias conclusões dele, porque João estava preso, vai tirar as próprias conclusões dele, se realmente aqui... Bom dia, mulher! Se realmente eu estou aqui para mostrar o que é o Cristo dentro do homem.
João não... Beijo, mulher! João, ele não vestia roupas de grife. João não comia e não bebia a mesma coisa que as pessoas. A alimentação dele era diferente. Ele vivia recolhido no deserto, que depois eu vou falar para vocês o que é o deserto, mas não nesse vídeo, senão a gente vai passar aqui horas falando. E as pessoas julgavam João. E eu, Jesus diz, e eu que sento com todos, como bebo, me alegro, me divirto com todos, me julgam também. Aí ele diz assim, é como se Jesus dissesse assim, olha, vocês têm que se resolver. Se um é de um jeito, vocês criticam. Se eu estou aqui de outro jeito, vocês também criticam. Então, não tá bom para vocês se conectar. Bom dia, minha rainha. Não tá bom para vocês decidirem internalizar o que vem de Deus e o que é do homem, né? E aí as pessoas ficam analisando aquilo que Jesus fala. Então, Jesus enfatiza nesses versículos que eu acabei de falar para você. Viver com Cristo, conectado com Cristo que está dentro de você, é suave e é muito leve. E aí ele diz: aprendam comigo como é viver segundo a vontade do Pai. Porque o Pai reconhece o Filho que está aí dentro de você, essa energia pulsante, esse Cristo, que falando aqui para que você venha entender o que é esse Cristo, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Certo? Essa energia pulsante, esse átomo Deus, essa centelha divina é o Espírito Santo. E ele diz, olha, aprendam comigo como é viver segundo a vontade do Espírito. E aí você vê tudo que Jesus é capaz de fazer, como ele se comporta perante a todas as adversidades que são colocadas na frente dele. E ele diz: antes de tudo, saiba que eu sou manso e muito humilde, e humilde de coração. Então, a mansidão, ela é uma característica do Cristo que habita dentro de nós. Concluindo, não é esse versículo agora que eu quero trazer para você, mas ele é importante para como uma introdução daquilo que eu quero lhe falar. Eu vou trazer mais aqui estudos e passagens bíblicas, e para que você entenda isso, que eu vou falar em outros vídeos, é importante que você entenda isso que eu acabei de te dizer agora. Aí, sim, o versículo de hoje é esse que eu quero deixar aqui. Na verdade, é alguns versículos do capítulo 8 do livro de Romanos. O nosso vídeo hoje, eu vou falar para que você se conecte com essa força, com essa energia. Você primeiro precisa saber o que é a alma, o corpo e o espírito. O que é a alma? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Qual a função de cada um deles na nossa vida? Por que nós somos composto por isso, por corpo, alma e espírito? Qual a função? Se a gente é uma alma, onde está a nossa alma? Se a gente é um espírito, onde está o nosso espírito? Como falar com a nossa alma? E a gente é acostumado só a falar, a se conectar com o nosso corpo. E como
é se conectar e saber a função de cada um desses componentes, desses elementos que o ser humano é construído. O nosso corpo, eu não preciso nem explicar muito. O nosso corpo é isso aqui. A matéria, o físico, que eu me conecto com o mundo exterior. O meu corpo, ele se conecta com o que é material, aqui na 3D, na Terra. O meu corpo, ele faz eu, Aline, me conectar com o material. E através dos sentidos, dos 5 sentidos que nós temos, nós acumulamos experiências na nossa alma, tá? Então, se eu quero pegar uma caneta, não é minha alma que vai pegar uma caneta, é o meu corpo físico, a minha mão, e eu vou senti-la, contato, ó, tá fazendo até um barulhinho, eu vou ouvir, eu vou sentir cheiro das coisas, e a minha alma vai descobrir que eu estou aqui no plano material. A nossa alma, ela é uma ponte. É como se é uma tríade, né? Nós somos uma tríade aqui. O corpo, a alma e o espírito. A alma, ela tá aqui no meio, certo? A alma faz ponte com o corpo e a alma faz ponte com o espírito. Só que quando a gente nasce, a gente começa a se acostumar com as coisas materiais. Quando o ser nasce, quando o ser humano nasce, ele vem muito sensível. O campo espiritual dele é muito aberto. E lembra que eu falei para vocês no início que quando eu era criança eu via o plano espiritual de uma forma muito natural. E é isso que acontece quando você escuta crianças falando que tá vendo algumas coisas. Ela não tá doida, não. Ela tá vendo, porque ela é, na verdade, todos nós somos um espírito. Nascemos aqui numa carne, nos tornamos matéria. E a nossa alma vai começar a trazer as experiências físicas para a nossa psique. A nossa alma é a nossa psique, a nossa persona. Quem somos, entre aspas. Quem somos, entre aspas. Ela vai acumular, através dos sentidos, das emoções, dos sentimentos, das sensações, construir quem a Aline é. Tô olhando aqui porque ontem descarregou o microfone. Quem a Aline é. E aí a minha alma, ela vai acumulando todas essas informações do plano material. Tudo que me ensinam, aquilo que eu absorvo, e aí ela vai se conectando com a matéria. E aí a nossa alma torna-se completamente material. Quando você pensa, é através das experiências guardadas, arquivadas na sua alma. E aí, quando você começa a pensar, você começa a enxergar só tudo o que aconteceu aqui no externo. A experiência que você teve, aquilo que você aprendeu, aquilo que você aprendeu a ter ação, atitude, com base no que é material. E aí a nossa alma começa a acumular-se só de coisas materiais, sensações materiais, sentimentos materiais, só com tristeza, angústia, sabe?
esses sentimentos negativos, vamos dizer assim, com a polaridade negativa, né? Não é sentimentos negativos, é porque tem a polaridade negativa. Mas a nossa alma também conecta-se com o lado espiritual, com o espírito. O meu espírito, assim como o seu espírito, ele está diretamente ligado à fonte que é Deus. Essa energia cósmica, essa força cósmica. E aí, o meu corpo leva para minha alma as sensações, o conhecimento, as emoções, através dos sentidos. O meu corpo leva para minha alma essas experiências. E o meu espírito tem que levar para minha alma as sensações, o conhecimento, as emoções do mundo espiritual para minha alma. E aí eu tenho a minha intuição ou não desenvolvida. É por isso que a gente tem tantos insights daquilo que a gente nem sabe o que vai acontecer, mas a gente tem uma premonição, sabe? Uma intuição, algo que... E a gente tem, a nossa alma dá sinais também de que ela também precisa se comunicar com o plano espiritual. E aí, Paulo, na carta dele aos Romanos, no capítulo 8, se você ler, você vai entender muito bem isso que eu estou lhe falando. E ele começa: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Quem que vai condenar o Cristo, o Deus, o Espírito Santo? Me diga. Condenaram Jesus, o homem, a carne, mas não puderam conter o Espírito que habitava dentro dele. Tá compreendendo? E aí, nenhuma condenação há para aqueles que estão com Jesus Cristo, que estão no mesmo time que ele, que estão aprendendo com ele. Quem vai julgar, matar, criticar, fazer o que for com o meu espírito, com o seu espírito? Ninguém. Pelejam contra a carne, mas contra o espírito não tem como, não existe essa possibilidade. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque as pessoas entenderam que elas estão conectadas com a carne, com a matéria, mas que agora elas precisam se conectar com o espírito também, através da nossa alma, que não anda segundo a carne, mas segundo o espírito. A nossa alma, a nossa persona, aquilo que nós somos, quando me perguntam, Aline, quem tu é? Aí eu vou lá no meu HD pegar as informações de quem eu sou. A gente tem que ter essa experiência de fazer com que a nossa alma se conecte também com o espírito, com o nosso lado espiritual. E aí ele diz que não há condenação, que andam segundo a carne, mas agora andam segundo o espírito. Aí a minha alma, ela vai entender, se conectar com o meu espírito e trazer essas informações de como é andar segundo o espírito. Essas pessoas que Paulo escrevia, elas começam a entender que elas andavam segundo a carne e que andar segundo a carne traz tanto sofrimento para elas, e que agora elas precisam andar segundo o Espírito, porque não existe, não há condenação para os que andam segundo o Espírito. E ele continua: porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo
me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. O que Paulo está dizendo aqui? Ele estava dizendo, nós somos regidos por dois tipos de lei, tá? Vou falar bem rápido aqui, porque o assunto é muito grande. Nós somos regidos por dois tipos de lei. Uma lei material, que cerca aqui a humanidade, uma lei da terra, e somos regidos por uma segunda lei, que é a lei espiritual. E o que Paulo está dizendo aqui é que essa lei do espírito não conseguia agir sobre a vida dele, porque a vida dele estava baseada na lei da carne, que é a lei do pecado. O que é o pecado? O pecado é você estar só conectado aqui com a matéria, você desconhecer, não se tornar consciente de que existe o seu lado, o seu corpo espiritual também. Essas leis, elas ficam impossibilitadas de agir sobre a nossa vida, porque o que está regindo as nossas vidas é uma lei material, uma lei que ele chama lei da carne, né? É uma lei material. Para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, porque despertamos agora que temos que entender das coisas do Espírito, ele diz que existe uma lei que agora pode ter força sobre ele, porque ele agora anda segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne. E eu achei interessante, muito interessante esse versículo. Quem está na carne tem a mente nas coisas materiais. Então, se eu tenho a minha mente na matéria, no mundo físico, se eu quero resolver as minhas coisas através do mundo físico, são essas leis que vão regir a minha vida. Tá dando para compreender? São essas leis que vão regir a minha vida. Mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Quando eu começo a colocar na minha mente, ou quando vem a minha consciência que existe uma lei espiritual que quer regir a minha vida e eu me disponibilizo a isso, as leis espirituais, a lei do Cristo, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, habita em você, começa a conduzir, a fazer com que essas leis comecem a agir sobre a sua vida. É muito interessante isso, né? Então temos que nos tornar conscientes disso, certo? Temos que nos tornar conscientes disso. Porque a mentalidade carnal é morte. Mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus. Nem de fato pode ser. Assim, então, os que estão na carne não podem agradar a Deus, no sentido de que essas leis de Deus, essas leis espirituais, não podem agir
porque essa pessoa está bloqueando esse agir de Deus na vida delas. Como é que você bloqueia o agir de Deus na sua vida? Você apenas acreditando que o mundo exterior, a matéria, o mundo material é que determina as coisas para você. Quando você tem a consciência de que agora eu quero que esse Cristo que habita em mim, esse espírito, essa centelha divina, esse átomo Deus pulsante, quando eu permito que ele agora conduza a minha vida vai ser leve. Se você deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida, ele diz: meu jugo é leve e o meu cargo é suave. Aí você vai ter uma vida suave e uma vida leve. Porque essas leis espirituais começarão a agir na sua vida através da sua alma. É um estudo bem complexo para algumas pessoas que nunca ouviram falar nisso ou que não estão acostumadas com esse tipo de coisa, entendeu? Se você quiser que Deus conduza a sua vida vai ser leve e suave. Se você não quiser que Deus conduza a sua vida vai ser carga, pesada e muito atribulada. Porque essa lei da terra age de uma forma, cada lei tem os seus conceitos. E aí, essa lei da terra vai começar a regir a sua vida. Desde quando a gente nasce, a gente deixa essa lei tomar conta da nossa vida. E aí é que vem as preocupações, as aflições, as doenças. E quando a gente, opa, agora eu descobri outra coisa, vou permitir que a minha alma se conecte agora com o meu espírito, para que o meu espírito traga para minha alma informações do campo espiritual. Olha que só, que maravilha isso, né? E aí, quando você permite isso, as leis espirituais começam a governar a sua vida. E para que você entenda muito bem como é andar segundo o Espírito, a gente tem o exemplo de Jesus, como ele fala: aprendam comigo como é andar segundo o Espírito. A vida segundo o Espírito tem um comportamento. A vida segundo a carne, comportamento é um contraste totalmente diferente. Certo? Mas aí pode ser que surja a pergunta: Aline, como me conectar? Como fazer com que a minha alma se conecte com o meu espírito? Essa é a grande pergunta, né? Todos os nossos sentidos materiais do nosso corpo vêm, né? Vêm do exterior. Eu como uma fruta, eu sinto um sabor. Essa experiência, esse sabor é registrado na minha alma.
Então, quando eu como uma maçã, eu sinto o gosto da maçã pelo sentido do meu paladar, pelo a minha visão de como é uma maçã. Eu pego na fruta e vou saber que fruta é aquela se eu tiver de olhos fechados. Se eu cheirar, eu vou saber que aquilo é uma maçã, certo? Essa experiência é acumulada na minha alma. Então, outra vez que eu pegar uma maçã, se eu tiver totalmente de olhos fechados e alguém me der, colocar na minha mão, só em pegar eu vou saber. Se eu comer, eu vou ter mais certeza ainda. Se eu cheirar, mais ainda. E aí a minha alma vai dizer: o que tu tá comendo é uma maçã. Essas informações chegam na nossa alma através do exterior. Quando eu brigo com alguém, isso vai me gerar raiva, rancor, ódio, ressentimento, descontrole exterior. Isso vai registrar na minha alma, no meu HD, na minha psique. Todas as vezes que eu ver aquela pessoa, eu vou sentir todas as emoções. Tá bom pra ti isso? Eu vou ativar os comentários de novo. Tá bom pra ti isso, mulher? Se eu tenho uma experiência em algum lugar, essa experiência chega na minha alma. Um exemplo, quando eu sofri um acidente de carro, que foi um acidente gravíssimo, como a maioria das pessoas aqui sabem, eu fiquei alguns dias na UTI, eu passei quase, sei lá, uns 20 dias internada, né? Finalizar tudo, com UTI, passei pelas cirurgias, as coisas, tudo. E eu sofri um acidente de carro. Quando a primeira vez que eu saí do hospital e eu fui entrar num carro, minhas pernas tremiam, eu me tremia toda. Por quê? Porque a informação na minha alma estava me alertando que um carro me colocou em perigo e meu corpo todo tremia. Informações registradas do exterior, de um acidente que houve e se acumulou na minha alma e a minha alma logo me alerta. Ela alerta o meu sistema de defesa. E eu, consciente, entrei porque eu sabia que nada ia acontecer, certo? E tantas outras experiências que você vai. Quando a gente escuta a voz de uma pessoa, a gente sabe que é aquela pessoa. Quando a gente sente um perfume, a gente lembra de alguém. Não é verdade? E essas informações vão tudo acumulando na nossa alma. Esses exemplos eu estou dando aqui para você, que é para você entender, perceber que é através do plano físico que a nossa alma recebe as informações do corpo, do externo. Essa ponte. A alma é uma ponte que me liga com o meu corpo, para que ela tenha as sensações do físico, do plano terreno, e ela tem conexão com o meu espírito, para que o meu espírito traga para ela o que é do plano espiritual. Aí o meu corpo traz para minha alma as leis que regem o campo físico e o meu espírito traz para minha alma as leis que regem
o plano espiritual. E eu tenho que me tornar consciente disso. E aí Jesus é um exemplo de que você está andando ou não com o Cristo dentro de você. Qual a informação que está conduzindo a tua vida? É as informações das leis terrenas ou são as informações das leis espirituais? Certo? E aí a gente começa a ter percepção disso. Então, eu estou falando para você que a nossa alma ganha experiência através do plano físico. Tudo que é físico, ela, você leva para ela. E como levar experiências do plano espiritual para a alma? Eis a questão. Eu falei para você que o sentimento da matéria é um contraste. O contrário total do espírito e da carne, né? O espírito te traz alegria, a carne te traz tristeza. O apego à matéria te traz aflição, medo, angústia. E aquilo que vem do espiritual te traz conforto, consolo, você fica conformado com aquilo, com aquele fato que aconteceu, porque você tem uma certeza. E aí você começa a raciocinar que a matéria ela vai se desfazer. E o que vai retornar para Deus é o seu espírito com as informações todas da sua alma. Todas as informações que está na sua alma, ela não se desfaz quando você morre. Você continua com todo o acúmulo daquela informação terrena. E aí você vai para o espírito. E é totalmente o contrário. Quando você quer encher sua alma de informações espirituais, é o contrário de como você coloca informações carnais da matéria na sua alma. E quem tem conduzido a tua vida? As tuas experiências terrenas ou as tuas experiências espirituais? 98% da humanidade são as experiências terrenas da matéria, porque a humanidade ela não está conectada, o botão plug dela está desligado com a fonte que é Deus. E é por isso que a humanidade sofre tanto. É tanto desastre, é tanta tristeza, é tanta angústia, é tantas doenças, é tanto isso, tanto aquilo. Eu, às vezes, assisto o jornal, eu me espanto, porque eu não assisto televisão. Mas o Ricardo, ele gosta muito de assistir jornal. E é desenvolvendo vacina para isso, para aquilo, remédios para isso, é muita tecnologia sendo desenvolvida para tratar muitas enfermidades, muitas doenças. E eu digo, como é que se diz? E a fonte que está adoecendo as pessoas, ninguém fala, ninguém desenvolve, não? Para o ser humano ser saudável, ele tem que adoecer, ele tem que ficar louco, ele tem que ficar aflito, ele tem que sofrer para poder ser tratado por algo externo que também não vai resolver essa situação dele. Gente, é lamentável como a humanidade vive. Muito lamentável. E aí, se você quiser colocar na sua alma informações do espiritual, do plano espiritual, permitir com que as leis de Deus agora venham regir a sua vida, venham ter forças sobre a sua vida, é você sair do plano físico. É você sair do plano físico. Ah, Aline, eu vou ter que morrer. É? Não, mulher. Precisa morrer, não.
É em vida que você tem que ter isso. Eu falei aqui no início do vídeo para vocês das minhas experiências espirituais, experiências religiosas que eu tive na vida. E a Bíblia, ela tem todas as respostas que você quiser, tem nesse livro aqui. Tudo, 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 tudo. Quer um exemplo? A igreja fala que não existe reencarnação. A Bíblia fala de reencarnação. Nesse próprio versículo aqui de Mateus, Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça o que eu tenho para dizer para você. João é Elias. João é Elias. E fora outros tantos versículos que Deus me provou da reencarnação. É um Deus muito cruel permitir que vocês evolua em uma única vida, gente. Que Deus tão maldoso, cruel é esse que a humanidade acredita? Infelizmente. Você tem que sair do que é material para encher a sua alma das informações espirituais. E a Bíblia fala muito disso. Meditai. Meditar. Quando João ia para o deserto, o que João ia fazer lá no deserto? Se no deserto não tinha para quem João falar, não tinha o que ele comer, não tinha com quem ele se relacionasse, não tinha pessoas. Que diacho que João ia para o deserto? Meditar. O que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto fazendo, cristão? Meditando. Meditando, saindo, sabe? Ele foi para o deserto. Ir para o deserto é meditar. Quando Moisés sobe ao monte, o que ele vai fazer lá para receber informações de Deus? Meditar. Meditai na minha palavra. Aí as pessoas pensam que Deus está falando para meditar na palavra dele aqui, a palavra material, nas letras que estão escritas aqui. Deus é espírito. O espírito você sente. Você ouve, você tem a intuição. Sabe as pessoas que são da igreja, que fazem revelações? E como elas falam em outras línguas, né? Aquilo dali é uma meditação. Do mesmo jeito que um hindu, um budista, eles ficam e ele sai do externo aqui e recebe as informações do plano espiritual. Aí você vai numa igreja, a pessoa fala em língua, né? Várias coisas. E ela tá prestando atenção só naquela língua que ela tá falando. E aí o foco dela faz com que a mente dela entre em meditação, ela recebe uma informação. Aí ela vai te falar aquilo que ela está recebendo, o que a intuição dela, a alma dela está entrando em contato com o espírito e o espírito está recebendo informação e fala para a alma, e aí vem na intuição dela, na psique dela, na alma dela, aí ela te fala, Jesus, Deus está te falando isso. Tá entendendo? Meditar na palavra é a palavra do espírito. E o espírito não fala essa língua aqui. Qual é a língua que o espírito fala ali? Nenhuma. 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 Como assim? A voz do espírito e suas palavras é o silêncio. O silêncio. Quer receber uma mensagem de Deus para a tua vida? Quer entender como tuas dores serão
anuladas, saradas, quer entender o que se passa dentro da tua casa, quer entender como resolver um problema, quer saber como tu vai te curar dessa tristeza, dessa depressão, dessa falta, dessa angústia, fica em silêncio. Quando orai-vos, vai para o teu quarto, fecha a porta, fala em secreto com teu pai, que em secreto com teu pai, o teu pai falará contigo. Entendeu, mulher? Que secreto é esse que eu tenho que falar com Deus e em secreto ele vai falar comigo? Através do silêncio. Meditar é não fazer nada, é ficar em silêncio, esperando com que tua alma se conecte com teu espírito e o teu espírito traga informação divina para tua vida. E aí tu vai andar segundo as informações do teu espírito. Eu tô aqui falando para você carne a carne, te dando essas informações. Olha, faz isso. Falando, tô aqui, né? Tô falando palavras. A tua alma vai entender o que eu tô falando. Teu intelecto, tua psique. E aí tu fica em silêncio, porque essa é a voz do espírito. A tua alma vai compreender. E aí tu vai, nossa, hoje eu tive, sei lá, um negócio diferente. Tu vai sentir uma força te impulsionando a fazer algo que tu nem imaginava que tu pudesse fazer. Tu vai sentir uma força te falando para ir em tal lugar. Tu vai sentir uma força te conduzindo a fazer outras coisas. E tu muitas vezes não vai entender. Porque tu tá muito acostumada com a matéria. Tem coisas que tu não vai entender. Mas tu vai fazer. Porque se aquilo te traz vida, se te dá vida, alegria, abundância, te traz um alívio, um conforto, um consolo, é informações do teu espírito. Os insights, as intuições, as revelações que você tem. Por que muita gente, né? Por que muita gente, quando está dormindo, vê sonhos, recebe tantas revelações? Porque está em silêncio. Finalmente Deus fala, ela dormiu, agora eu posso colocar minhas informações aqui na cabecinha dela, certo? E aí, filha, ó, é isso aqui. Graças a Deus que tu acalmou a tua mente, tu dormiu, teu cérebro tá tranquilo, agora eu posso falar contigo. Ai, gente, Deus é tão maravilhoso, ele tem tanta paciência com a gente, que é ser humano, né? Fique em silêncio. Se tu não sabe como meditar, pesquisa. Pesquisa no YouTube, onde for. Como é que medita? Como é que fica em silêncio? Vai vir vários pensamentos, assim como veio pensamentos na mente de Jesus. E uma imersão, um curso que eu estou fazendo, eu falo de tudo isso. Só sobre o livro de Mateus, a vida de Jesus. E aí você fica, sabe, em silêncio, você busca, mesmo que aqueles pensamentos perturbadores venham, em algum momento você fica sem pensar. Aí a tua alma joga uma gotinha lá da informação do espírito. Aí você fica, aí vem aqueles pensamentos, em algum momento você fica sem pensar, totalmente em silêncio. Aí é a oportunidade que o teu espírito planta mais uma sementezinha na tua alma, até que você vai crescendo em espírito e em verdade. Faz sentido?
É assim que acontece. Então, gente, muito obrigada, tá? Manda esse vídeo para mais pessoas, para que as pessoas venham se conectar, saber como é ser regido pelas leis terrenas e as leis espirituais, para que as pessoas venham entender a função da sua alma, do seu corpo e do seu espírito, para que as pessoas venham ter uma vida melhor, uma vida próspera, agradável, feliz, leve, uma vida como a vida de Jesus, como a carga e o jugo de Jesus, leve e muito tranquila. Beijo, fiquem com Deus e encham as suas almas de coisas do Espírito. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!